o tema proposto, né, para a gente estar discutindo nesse finalzinho de tarde, início de noite, toxemia da gestação nos pequenos ruminantes, né, discutindo os aspectos clínicos de tratamento relacionados. Então, agradecer aí, né, a professora Nádia, o pessoal do Nutran, pelo convite e oportunidade de estar conversando aí com vocês. Então, pessoal, como a parte introdutória desse tema, é sempre importante a gente pensar, né, em alguns aspectos, por exemplo, por que a toxemia acontece? Algumas explicações estão relacionadas, por exemplo, à demanda do mercado consumidor. Então, o aumento dessa demanda está relacionado o quê? A produzir carne, produzir leite, né, dependendo da raça que a gente esteja trabalhando. Enfim, a gente precisa intensificar a produção. E essa intensificação de produção, ela vai gerar um certo custo, tá? E esse custo que eu estou falando não está relacionado só à parte econômica, né? Ao retorno econômico, enfim, investimento financeiro, mas está relacionado ao quê? A maior probabilidade, maior chance do desenvolvimento de afecções metabólicas, né? E relacionados também a afecções relacionadas ao trato gastrointestinal, relacionado à nutrição também. Então, a gente precisa pensar nesses aspectos, por quê? Porque a gente observa uma incidência relativamente, ela oscila bastante, mas ela, em algumas situações, ela é alta. Então, isso tem uma relação, a gente está pagando, né, um preço pela intensificação da produção, tá? Que tem uma relação aí com o aumento da demanda do mercado consumidor, enfim, ingestão de carne, de animais que sejam mais precoces possíveis, enfim, isso acaba tendo impacto no trato gastrointestinal, na nutrição como um todo, né, como está ali, e, claro, a maior incidência das doenças metabólicas. Então, aí a gente precisa responder alguns questionamentos, né, com essa apresentação. A toxemia é importante e frequente? Tá? Eu acabei já me adiantando aqui, eu me adiantei e falei que realmente, né, a incidência e a importância, elas são grandes, principalmente porque a gente está intensificando a produção. E nesse aspecto, isso vai gerar, né, um custo para a gente pagar, que seria relacionado a essas afecções metabólicas, no caso, a toxemia da gestação, é uma doença metabólica que a gente vai estar discutindo aqui. Outro questionamento, né, mas qual a importância da toxemia na prática? Na prática, isso tem uma importância porque, à medida que uma ovelha ou uma cabra ficam doentes por essa afecção, muitas vezes a gente não consegue salvar esse indivíduo, tá? Então, existe uma taxa de mortalidade, e mesmo com auxílio, né, principalmente na espécie ovina, mesmo a gente auxiliando, realizando um tratamento específico, um acompanhamento animal, muitas vezes a gente não consegue salvar esse indivíduo. Então, realmente, na prática, realmente é uma doença que tem uma importância muito grande. E aí, qual a importância, né, na criação e produção dos pequenos ruminantes? Na verdade, são questionamentos que estão interligados, tá? Na produção, a gente precisa, criação e produção, enfim, a gente precisa pensar nos aspectos de sanidade, tá? Pô, tô falando de uma doença, tudo bem, não tô falando de uma doença infecto-contagiosa, né, causada por um vírus, uma bactéria, um protozoário, um fungo, mas eu tô falando de uma afecção que tem uma grande relação com situações de manejo, com situações nutricionais que a gente está fornecendo para esse indivíduo, tá? E aí, quando a gente pensa nesse contexto da criação e produção dos pequenos ruminantes, isso acaba tendo uma importância muito grande, porque já entrando, né, no conceito da enfermidade, é uma doença metabólica associada a uma falha no plano nutricional. Então, a nutrição aqui, ela é um ponto-chave, mas é claro, a nutrição sozinha, ela não vai explicar ou não vai representar o como ou o porquê a doença está acontecendo. Geralmente, a gente tem uma falha no plano nutricional associada a uma condição de gestação. Tá? Então, uma fêmea gestante, principalmente no seu terço final de gestação, a gente está criando uma situação favorável para que essa enfermidade aconteça. Aí alguém deve estar pensando, pô, mas a gestação é algo fisiológico, é algo extremamente desejável, principalmente para a gente produzir
mais cordeiros e cordeiras que vão produzir carne no final do processo, ou a gente vai produzir cordeiras para produzir leite, né, pensando numa criação especializada, produção leiteira, leite ovino, produção de queijos, queijos mais refinados também, tem um preço, um valor agregado maior. Mas aqui a gente precisa pensar. Então, a gente tem um problema nutricional, a gente tem essa condição de terço final de gestação, e aí a gente tem que pensar, por exemplo, em fêmeas gestando múltiplos fetos. Então, uma gestação gemelar, trigêmeos, quadrigêmeos, né? Claro que a incidência, né, de trigêmeos, quadrigêmeos é bem menor, mas são situações que a ovelha vai correr um risco, tá? Eu tenho um problema no plano nutricional, tenho uma condição ou um fator predisponente, seria a gestação de um feto muito grande, ou de uma gestação gemelar, ou de múltiplos fetos, e aí a gente pode associar, por exemplo, a uma falha no manejo sanitário, tá? O animal tem, por exemplo, verminose, ou está com foot-root, né? Um problema no locomotor. Enfim, a gente pode associar, e na maioria das vezes a gente observa associações, falha no plano nutricional, falha no plano sanitário, ou na organização de manejo, por exemplo, que isso também predispõe a alterações que a gente vai estar discutindo mais adiante. E aí a gente precisa pensar, né, doença metabólica que vai acontecer em ovinos e caprinos também. Eu coloquei e enfoquei mais os ovinos, que a gente observa uma sensibilidade maior da espécie ovina comparada aos caprinos. A cabra também pode apresentar toxemia, mas a chance disso acontecer ela é menor se a gente comparar com uma ovelha, tá? E esse problema acontece no finalzinho da gestação, geralmente as últimas semanas, o terço final de gestação é que o problema, ele realmente ele salta, né, a sua importância, e os casos clínicos vão aparecer nesse período também. E aí a condição de falha nutricional, a gente vai observar aqui também, né, o animal, por exemplo, subnutrido, é claro que seria uma falha no plano, na organização nutricional desse animal, principalmente em criações extensivas, né, até mesmo criações intensivas, onde a pessoa não faz um planejamento nutricional bem adequado. Animal sob estresse, e aí a gente poderia pensar estresse de manejo, estresse de transporte, onde realmente esse estresse causaria um gasto energético exacerbado, e aí a doença poderia precipitar. Gestação gemelar, como eu comentei, né, no slide anterior, na verdade a gente poderia pensar, né, gêmeos, como está ali na foto, trigêmeos, quadrigêmeos, mas são situações mais difíceis, mais raras da gente observar. Não existe uma predisposição por raça, porém, raças que têm uma prolificidade maior vão ter uma maior chance de apresentar toxemia também, mas não está ligado à raça, está ligado à gestação múltipla, como eu estou falando aqui para vocês. Incidência, ela é variável, como eu já disse, né, no início da nossa discussão aqui. Em condições ótimas de manejo, a gente teria valores em torno de 1 a 2%, às vezes até menos, tá? Ou em situações onde existe uma falha no plano nutricional, uma escassez de alimento, de fornecimento desse elemento, a gente poderia observar valores de 10 até, alguns autores comentam, de até 20% dessas fêmeas gestantes apresentando essa doença. O grande problema, e aí que a gente discutiu ali, né, no segundo slide, qual que é a importância na prática, o grande problema da toxemia está ali, ó, alta mortalidade. Tá? Então, infelizmente, quando uma ovelha ou uma cabra, né, mas principalmente falando dos ovinos, quando uma ovelha apresenta a toxemia da gestação, principalmente com quadro nervoso, sintomatologia neurológica, a chance da gente salvar essa ovelha, ela é pequena, tá? Existe uma chance, né, uma porcentagem de sucesso, porém a gente observa, a maioria dos casos, infelizmente, um animal vindo a óbito ou apresentando um quadro de debilidade, de alterações neurológicas tão graves, que ou vem a óbito, muitas vezes a gente tem que optar, infelizmente, pela eutanásia. O tratamento, ele acaba saindo caro, e pouco efetivo, né? Isso tem uma relação também com a alta mortalidade que eu estava discutindo. Então, o que a gente já toma como lição ou como um fator para a gente pensar aqui? Na prevenção,
tá? Porque uma vez que a ovelha está afetada, né, por esse transtorno metabólico, a chance da gente salvar ela é pequena, e mesmo a gente investindo tempo, investindo dinheiro em medicamento, por exemplo, a chance da gente salvar esse indivíduo ela é uma chance bem pequena. Quanto à etiopatogenia, né, qual seria a explicação? É um distúrbio no metabolismo de carboidrato, devido ao aumento ali da demanda de glicose. Então, a fêmea gestante, ela tem uma demanda, uma necessidade por glicose maior do que uma fêmea não gestante ou do que uma fêmea com uma gestação simples. E aí, o responsável por esse aumento da demanda, ou na verdade, os responsáveis, são os fetos, tá? Por que eu falei no plural, né? Porque a gente está falando em gestação gemelar ou múltiplos fetos associados a essa gestação. E por que esse feto ele tem essa necessidade? Ou por que o feto, na verdade, drena a glicose, ele aumenta a glicose, a necessidade, né, por glicose da mãe e dos fetos também? Porque o feto, ele utiliza como única fonte de energia a própria glicose. A gente vai discutir um pouquinho mais para frente que outros tecidos podem utilizar ácidos graxos voláteis, os próprios corpos cetônicos, que a gente vai discutir aqui nessa apresentação, como uma fonte de energia. Porém, o feto, o tecido fetal, em pleno desenvolvimento, ele tem uma demanda muito grande. Tá? A gente vai voltar a discutir sobre esse aspecto também. E aí, como fatores predisponentes, a gente tem a redução da dieta, em quantidade, e a gente pode pensar em aspectos relacionados à qualidade dessa dieta também, um mau balanceamento, tá? Tem uma importância aqui. Por quê? Porque esse animal, essa fêmea, no terço final de gestação, ela precisa de uma quantidade, né, adequada, que na verdade é maior do que o normal, no tocante à energia. Então, se eu tenho uma dieta com maior nível proteico e baixa energia, eu vou estar fornecendo, né, claro, um alimento nobre, que seria um elemento nobre para o animal, que seria a proteína, mas eu estou deixando a desejar num fator muito importante, né, relacionado à etiopatogenia dessa enfermidade, que é a glicose. Além disso, hipocalcemia, ela pode contribuir, uma hipocalcemia concomitante poderia contribuir para o animal desenvolver, né, a toxemia também. E, na verdade, muitas vezes o animal com toxemia pode desenvolver a hipocalcemia também. Então, a gente observa uma inter-relação dessas duas enfermidades muito grande. A alteração da dieta, da composição da dieta, tá? Um fator super importante que eu discuti acima. E o transporte e estresse. E a gente pensaria nessas duas situações como situações que favoreceriam o que? O gasto energético. Então, o animal em cima ali do caminhão gestante, ele fica se exercitando, né? Eu sempre dou o exemplo, quem já ficou em cima, né, de uma caminhonete, um caminhão ali, da boleia do caminhão, sabe que fica, né, fazendo um trabalho, principalmente ali com as pernas, para se manter em estação. O animal, principalmente o quadrúpede, vai fazer esse trabalho ali com os 4 membros. Então, está gastando energia. Da mesma forma, eu coloquei ali o estresse, pensa numa situação de estresse. Estresse de manejo, por exemplo, vamos fazer uma vacinação nessas ovelhas gestantes, vamos fazer uma vermifugação nessas ovelhas gestantes. Esse estresse também vai causar um gasto energético maior. E aí a gente já está discutindo aqui, ou na verdade já introduzi, que o grande problema está relacionado ao quê? A um distúrbio no equilíbrio energético da dieta desse animal, tá? E aí a glicose tem uma relação íntima com isso. E aí, por último, né, não menos importante ali, a pequena absorção da glicose, né, da dieta. Se a gente parar para pensar, qual que é a diferença de um monogástrico para o ruminante? O ruminante tem os pré-estômagos, enfim, rumen, retículo, omaso, abomaso como estômago químico, o monogástrico só tem um estômago químico, tudo bem, isso é quando a gente analisa a parte anatômica, quando a gente analisa a parte de fisiologia, de bioquímica, o que a gente observa? Nos ruminantes, o carboidrato não estrutural, vamos pensar aqui no amido, que esse ruminante está ingerindo, ele não vai ser absorvido sob forma de glicose. Na verdade, o carboidrato não estrutural que a gente fornece para o ruminante, quem se beneficia dele é exatamente a microbiota, as bactérias, fungos, protozoários,
que vão fermentar esse carboidrato e transformar ele em AGV, em ácidos graxos voláteis. E aí sim, à medida que o ruminante absorve, através da parede ruminal, esses AGVs, principalmente pensando no propionato, que eu vou voltar a discutir sobre ele vai ser transformado em energia, glicose, né, e fonte energética para o ruminante. E no monogástrico, como que acontece isso? O monogástrico, à medida que ingere carboidrato não estrutural, vamos pensar aí, no ser humano, né, monogástrico, quando a gente come um prato de macarronada, quando a gente come pão, por exemplo, a gente está quebrando aquele amido, tá? E o amido, ele é formado, né, por várias ligações ali de glicose, várias glicoses na sua composição, e aí quando chega lá no intestino, o ser humano, né, o monogástrico, no caso, absorve a glicose propriamente dita, que já cai na circulação sanguínea, elevando a glicemia. E até por isso, né, utilizando a analogia aí do ser humano, que, por exemplo, a pessoa que tem diabetes deve maneirar aí em pão, outros carboidratos não estruturais, né, pensando em macarrão, enfim, alimentos que contêm o amido, que vão ser fontes, né, de glicose, que vão elevar a glicemia dessa pessoa que tem uma dificuldade em ter uma homeostase dos níveis glicêmicos. Então, continuando na etiopatogenia, então, fêmeas gestantes com múltiplos fetos, a gente pode observar problema. Aqui eu já abro um parênteses importante para a gente analisar e até discutir. Eu só estou falando de gestação gemelar, trigêmeos, quadrigêmeos, enfim. Mas uma gestação simples pode causar toxemia da gestação? Pode, tá? Principalmente quando a gente observa situações onde eu tenho uma gestação simples, onde o feto ele é muito grande. Então, de acordo com o tamanho corporal, a demanda de glicose fetal, ela está relacionada ao peso ou ao tamanho corporal. É claro que quando a gente fala em gêmeos, a gente está falando, quando a gente soma, né, o tecido fetal ou o peso desses dois gêmeos, a gente tem geralmente um peso fetal muito alto, muito grande, mas quando a gente tem uma gestação simples com feto muito grande também, a gente pode ter esse mesmo incremento, esse mesmo aumento da necessidade de glicose. E aí a gente precisa pensar em situações como redução do consumo de matéria seca, tá? Mas por que aconteceria isso? O animal não consegue sentir, está faltando glicose, está faltando energia, aumentar o consumo? Teoricamente consegue, mas a gente precisa lembrar que no terço final de gestação, o que está ocupando espaço, ou na verdade, o que está comprimindo o rumen? O útero gravídico. Então, quando a gente observa ali o aumento do tamanho do útero, eu coloquei ali produção de calor dos fetos, ou na verdade, tamanho fetal, demanda de energia fetal, isso vai alterar o quê? A concentração dos ácidos graxos livres. Então, aqui a gente já está encaminhando, né, a etiopatogenia para a discussão relacionada aos ácidos graxos, relacionados à lipólise também, enfim, a gente vai discutir um pouquinho mais adiante sobre isso. A incapacidade de consumir grande quantidade, tá? Então, a gente precisa pensar na dieta no tocante à quantidade e no tocante à qualidade desse alimento. Lembra que no terço final, essa fêmea gestante, ela vai ter uma limitação física, uma limitação volumétrica, né, falando do rumen, em relação à ingestão. Então, a gente precisa adensar essa dieta. A gente precisa ter uma dieta com nível energético maior. É claro, né, a gente não pode errar na mão também, para não causar um distúrbio do trato gastrointestinal, como, por exemplo, a acidose lática ruminal, né, tá certo que os pequenos ruminantes são mais resistentes a essa condição comparado ao grande ruminante, que é o bovino. Condições, né, relacionadas ao quê? Ao aumento da demanda energética, que a gente já discutiu, associados à redução da ingestão. Solução, adensar a dieta seria o caminho. E aí, um outro fator que a gente precisa pensar seria o animal muito magro, como a gente está vendo na foto, ou o animal muito obeso. O animal muito magro estaria, né, geralmente associado a um quadro aí de caquexia. Não estou falando um animal magro, estou falando um animal muito magro. Estou falando um animal caquético. Se ele está caquético,
porque possivelmente ele não tem alimento, né? Claro que ele pode ter uma outra doença concorrente ou concomitante, levando a esse quadro de emagrecimento progressivo, caquexia. E pensando no outro extremo, o animal obeso, a gente teria um animal com muito acúmulo de gordura intraabdominal e que favoreceria essa condição do quê? De compressão ruminal. Então, esse rumen, que já está sendo comprimido pelo útero gravídico, a compressão aumenta ainda mais pelo acúmulo, né, e pelo depósito de gordura intraabdominal que favorece e que aumenta essa compressão. E aí, pensando, né, na gestação, o que a gente observa, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mês de gestação. Para quem não viu ainda, mas a ovelha e a cabra, a duração da gestação é em torno de 150 dias, né? Ou 5 meses. O que a gente observa? O terço final da gestação tem uma demanda crescente em relação ao NDT, o equivalente energético da dieta. Ou seja, traduzindo aqui, a fêmea, no finalzinho da gestação, tem uma demanda energética muito grande. E aí, quando a gente avança, o que a gente observa, né? Comparando aqui o animal não gestante, a mantença dele, o animal no final da gestação, com uma gestação simples, o animal no final da gestação levando, né, gêmeos dentro ali do seu útero. Um aumento dessa demanda energética. Então, ou seja, o animal na mantença com 40 quilos precisa aqui de 0,70 em relação a NDT, energia. O animal com uma gestação simples, essa demanda já vai para 1,1. E quando a gente fala de gêmeos, essa demanda já vai para 1,3. Eu estou falando praticamente no dobro, né, da necessidade energética relacionado aqui a uma gestação gemelar. E aí, quando a gente fala, né, só um outro gráfico exemplificando isso aí também, que a gente observa 1 feto, 2 fetos, 3 fetos, a demanda de glicose, a demanda de energia e glicose, ela vai aumentar também. E aí, quando a gente fala em gêmeos, muitas vezes a gente está falando de um incremento de 180% no teor de energia da dieta, de requerimento nutricional, comparado ao animal em mantença. Quando a gente fala entre gêmeos, a gente está falando de até 240% mais energia. E aí, a gente precisa pensar nesse balanço energético. Será que esse animal ele vai conseguir consumir alimento em quantidade e qualidade suficiente? Na maioria das vezes, a resposta é não, tá? Isso vai ocasionar o quê? O balanço energético negativo. O que significa, né, balanço energético negativo? Né? Traduzindo, resumindo, é o animal que está emagrecendo. Então, esse emagrecimento no terço final de gestação vai causar um desbalanço metabólico, né? Daí a relação, o conceito da toxemia ser uma doença metabólica, associado à gestação, múltiplos fetos e o terço final da gestação, como a gente está discutindo. Absorve pequena quantidade de glicose do TGI, já dei o exemplo. O carboidrato não estrutural que eu estou fornecendo para esse ruminante, para essa ovelha, para essa cabra, vai ser aproveitado pela microbiota e não pelo animal de forma direta, tá? E aí, o ruminante, ele precisa lançar a mão da síntese de glicose, acontecendo principalmente aqui no tecido hepático, no fígado, é o que a gente chama, né, o fenômeno que a gente chama de gliconeogênese. O que seria gliconeogênese? Formação de glicose através de outros substratos que não os carboidratos não estruturais que a gente está acostumado a ver. O exemplo, né, do carboidrato não estrutural mais importante ali seria o amido, sem sombra de dúvida. Mas então, o que a gente precisa pensar também? O carboidrato que eu forneci para o ruminante, ele não vai ser traduzido em glicose de maneira direta, mas sim de maneira indireta. É claro que a rentabilidade, né, desse processo vai ser muito baixo, porque quando a gente pensa no monogástrico, praticamente todo o amido que eu forneci para ele vai ser absorvido ali sob forma de glicose. É claro que tem uma perda de amido que não é digerido e absorvido posteriormente no intestino, tá? Mas aqui, quando eu estou falando do carboidrato,
ele vai ser fermentado no rumen, e aí essa fermentação vai produzir ácidos graxos voláteis, né? Não vou entrar a fundo nessa discussão de bioquímica do rumen, enfim, de bioquímica, né, pura mesmo. Eu só vou discutir aspectos relacionados mesmo à doença. O que a gente observa nesses AGVs? Cerca de 70%, né, de proporção molar, a gente tem acetato, 10% butirato, 20% propionato. Isso a gente tem uma variação, não vou falar muito grande, mas existe uma variação de acordo com o tipo de dieta, né? Se eu fornecer mais carboidrato não estrutural, eu vou ter uma proporção maior de propionato, menor de acetato, enfim. Mas aqui é só para a gente compreender e discutir um pouquinho. Então, propionato mais os aminoácidos são precursores da gliconeogênese, assim como o glicerol e o lactato, tá? Então, a gente teria essas rotas aí para acontecer a gliconeogênese, que é super importante nos ruminantes. E aí a gente pensa, né, estamos discutindo sobre glicose. Por que a discussão sobre glicose ela é muito importante aqui? Porque a glicose ela representa a única fonte energética para alguns tecidos. Por exemplo, tecido nervoso, sistema nervoso central e periférico só utilizam glicose como fonte de energia. Eu vou dar um outro exemplo, pular ali os rins, vou para a glândula mamária também, para a produção do leite, para a produção de energia para o próprio tecido mamário, eles dependem única exclusivamente da glicose. O fígado, ele consegue contornar, né, essa falta de glicose, mas, enfim, o fígado, ele não usa como como única fonte de energia, tá? Mas o fígado depende bastante ali dos teores de glicose também. E aí a gente chega no tecido fetal. O feto, como eu disse lá no início da nossa discussão, o carboidrato básico para o desenvolvimento do tecido fetal é a glicose. E aí, quando a gente fala em glicose para o feto, a gente está falando de uma exigência, de uma demanda 5 vezes maior do que no adulto. Outro ponto interessante para a gente discutir é que no tecido fetal, a gente observa uma concentração de glicose, concentração sérica de glicose, menor do que a concentração sérica de glicose da mãe. Pô, mas espera aí, a exigência é maior, mas a concentração sérica é menor? Sim. Isso acontece de modo estratégico. Por que a gente tem uma concentração menor nos tecidos e principalmente no sangue do feto? Para que ocorra um trânsito praticamente livre da glicose sanguínea materna indo em direção à glicose sanguínea fetal. Isso acontece por quê? Por osmose, tá? Então, tem uma diferença no gradiente de concentração, a glicose da mãe, por estar em maior concentração, acaba passando para o meio, né, ou para o tecido, no caso, o tecido fetal, que tem uma menor concentração de glicose. Isso acaba sendo super importante, principalmente porque o tecido fetal é um local de drenagem de glicose. A glicose vai para o tecido fetal praticamente de maneira constante. Tá? Isso acaba sendo importante aqui na etiopatogenia que a gente está discutindo da toxemia da gestação. Quanto maior o número de fetos, maior a demanda, ou quanto maior o feto, né, pensando numa gestação simples, maior quantidade ou peso de tecido fetal, maior a demanda também, tá? E aí a gente precisa pensar em fatores relacionados à menor produção de glicose materna. Essa mãe está com um prejuízo no sistema de homeostase de glicose dela, e claro que isso vai ser refletido nos fetos também, mas principalmente ela vai sofrer as consequências de não estar se alimentando em quantidade e principalmente em qualidade, ou por ter alguma outra doença, né, que afete aí o consumo de alimento e, consequentemente, o nível de glicose, né, eu tô falando de glicose, mas de energia, de um modo geral, para ela também. Então tá aí o acetato, né, falando de um modo bem simples para vocês, geralmente ele serve aí como uma fonte para produção de lipídio, gordura do leite. O butirato, ele é cetogênico, né, de maneira direta, então isso vai se refletir na produção de corpos cetônicos. E aí a gente precisa pensar também nessa mobilização de gordura. Qual que é a relação? Aqui pensando, né, a mobilização de gordura, a lipólise. Pô, mas por que a lipólise vai acontecer? Por que a quebra do tecido adiposo acontece? Lembra que esse animal não está ingerindo uma quantidade adequada de energia, ou a gente não está tendo a conversão em uma quantidade adequada de energia
e glicose também para essa mãe gestante. Isso vai resultar no quê? O animal precisa de energia. E aí o que o organismo faz? Quebra gordura, que seria um tecido de reserva, né, uma fonte de reserva de energia para essa ovelha. Porém, a gente vai ter uma grande mobilização de gordura, a lipólise acontecendo, vai liberar muitos ácidos graxos livres, esses AGLs vão sobrecarregar o fígado, e claro, no fígado vai ocorrer a transformação em corpos cetônicos, né? Tá ali beta-hidroxibutirato, o acetoacetato e um pouquinho, né, de cetona também é formado. O grande problema dessa grande mobilização de gordura é a insuficiência hepática. Então, o fígado ele vai sofrer pela grande quantidade de ácidos graxos livres, ou ácidos graxos não esterificados, que vão chegar nele, porém, é claro, né, ele dá conta de uma certa quantidade, um certo volume de AGL que está chegando, tá? É claro, ocorre uma sobrecarga hepática, e a insuficiência hepática, na verdade, talvez, né, o termo mais adequado ali não seja nem tanto insuficiência, que pode acontecer em um grau mais elevado de lipólise, de mobilização de gordura, mas a gente observa a degeneração gordurosa do fígado, né, a lipidose ou esteatose hepática acontecendo. Esse gráfico, ele é extraído da tese do Araújo, né, de 2009, é uma tese bem interessante, onde ele avaliou vários componentes, vários fatores relacionados aí à toxemia, à gestação e à toxemia da gestação. Então, aqui ele separou, né, em um grupo de animais normais, de fêmeas que não tiveram toxemia, e outro grupo aqui em vermelho, em fêmeas afetadas. Eu vou chamar a atenção para o momento 8, que seria o momento do parto, tá? Então, aqui seria o momento 7, por exemplo, 144 dias de gestação. Momento 6, 130 dias de gestação. Momento 5, 116 dias. O que eu vou chamar a atenção? O período mais crítico em relação à ocorrência da toxemia está aqui a partir de 120, 130 dias de gestação, tá? Então, seria a partir aqui de M5, M6. O que a gente observa a partir de M5, M6 em relação aos ácidos graxos livres, né? Que eu estava acabando de discutir aqui com vocês. Fêmeas que tiveram toxemia da gestação apresentaram uma concentração plasmática aqui de ácidos graxos livres maior comparado aos animais que não tiveram toxemia da gestação. Tá? Então, o que a gente pensa aqui? Opa, mobilização de gordura. Essas fêmeas que ficaram doentes tiveram uma mobilização de gordura maior comparado às fêmeas que não tiveram toxemia. E, na verdade, a gente pode observar isso como causa e efeito ao mesmo tempo, tá? Como assim causa? O aumento dos ácidos graxos livres vai levar a um aumento da formação dos corpos cetônicos, que acaba sendo os principais responsáveis pela sintomatologia clínica, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. E, ao mesmo tempo, o que a gente observa? Esse animal tem um nível de glicose mais baixo, por isso ele tem a lipólise acontecendo, quebra da gordura corporal, que, consequentemente, leva ao aumento dos ácidos graxos livres. Tá? Então, isso é causa e consequência ao mesmo tempo. Outro gráfico que está ilustrando o quê? O aumento do beta-hidroxibutirato. O principal AGV, né, junto com acetoacetato, né, mas o beta-hidroxibutirato, a gente observa uma elevação das suas concentrações maior comparado ao acetoacetato, que é um outro um outro exemplo, né, de corpos cetônicos. O que a gente está observando aqui? Animais que tiveram toxemia da gestação têm um nível de beta-hidroxibutirato. Aí eu estou falando aqui, ó, antes de M8, tá? Ou seja, eu estou falando no pré-parto, terço final de gestação, tá ali, os últimos 30, os últimos 20 dias de gestação, uma grande elevação de beta-hidroxibutirato. E, na verdade, eu chamo a atenção para esse gráfico, né, e para esse elemento, para esse tipo de, esse corpo cetônico, um integrante, e um exemplo de um corpo cetônico, é que a gente pode dosar beta-hidroxibutirato em animais que a gente tenha dúvida se ele tem cetose ou não, se ele tem, no caso, toxemia da gestação ou não. E aí o cortisol. Cortisol está relacionado, né, ao hormônio do estresse. Enfim, o que a gente observa aqui?
Fêmeas que tiveram toxemia da gestação têm um aumento da concentração de cortisol, tá? Estou falando antes de M8, então aqui a partir de M5, né, até M8, estou falando dos últimos 20 a 30 dias de gestação, tá? Qual que seria a explicação? Existem várias teorias, uma delas seria o quê? O estresse metabólico, tá? Então, o cortisol é um hormônio ligado ao estresse, e ao mesmo tempo, vários autores comentam que esse cortisol está em concentração maior do que o normal pela incapacidade do fígado de degradar esse cortisol. Pô, mas por que o fígado não vai degradar o cortisol? Porque esse fígado ele está sobrecarregado, tá? Lembra que na maioria dos animais a gente observa um quadro de esteatose ou lipidose hepática. Então, esse fígado sobrecarregado não consegue metabolizar o cortisol é metabolizado no fígado. E esse fígado lesionado, vamos falar aqui, beirando a insuficiência hepática, ele não tem condição de ser degradado ali no fígado. Tá? Então, alguns aspectos para a gente pensar também. Outro fator interessante, importante da gente analisar seria a relação de insulina, glucagon, dois hormônios, né, super importantes ligados ao controle do nível glicêmico. Existe, nesses animais afetados, uma relação da insulina-glucagon, ou seja, tem uma diminuição da insulina, o glucagon ele praticamente se mantém estável, né, pode ter uma redução também, mas isso vai ocasionar o quê? Uma diminuição dessa relação. Isso ocasiona lipólise no tecido periférico. Essa lipólise, em parte, ela é explicada pela redução da concentração de insulina, e outra parte é explicada também pelo quê? Pela redução do nível glicêmico. Então, a glicose baixa é responsável pela lipólise, assim como a redução dessa relação insulina-glucagon. Teoricamente, né, não vou falar que o glucagon aumenta, mas existe uma redução dessa relação, significando que o glucagon ele está se sobrepondo à concentração de insulina. E o glucagon, né, ele estimula a lipólise também. Por quê? O glucagon ele está relacionado a um hormônio relacionado ao quê? A tentar aumentar o nível glicêmico, aumentar a glicemia desse animal, tá? Então, a gente observa esses efeitos e no final do processo a gente vai observar o quê? A cetogênese acontecendo no fígado. O acúmulo desses corpos cetônicos, né, essa cetonemia, vai estar relacionado à produção de insulina também, como a gente viu, e aí existe essa retroalimentação negativa, glicose e insulina, como tem pouca glicose, não tem por que ter insulina em concentração também. Então a gente vai observar o quê? Redução da glicemia com redução da concentração de insulina. Tanto a glicose quanto a insulina vão reduzir, e aí a gente observa hipoglicemia, tá? Qual que é o problema da hipoglicemia? Se tem pouca glicose, isso vai ocasionar o quê? Um estímulo para ativação do glucagon e, consequentemente, um estímulo para que aconteça a lipólise. A lipólise acontece para quê? Para tentar fornecer energia, uma fonte de reserva de energia, pensando aí no tecido corporal, né, nos vários tecidos corporais. Então, vai acontecer hipoglicemia, isso vai ser um estímulo maior ainda para que aconteça ainda mais a lipólise. E aí, outro gráfico, né, da tese do Araújo, o que a gente observa, né, níveis de glucagon. Aí você vai falar, pô, mas o nível de glucagon nos animais afetados estão menores. Tudo bem, mas quando a gente analisa os níveis de insulina, me desculpe, eles estão menor aqui, ó, pensando nos últimos 30, 20 dias para o parto do animal. Então, por isso que existe uma redução dessa relação. A insulina, ela cai muito mais comparado à queda do glucagon, voltando aqui que a gente viu no slide anterior, tá? Então, por isso, ocorre essa redução da relação. A insulina, os dois caem, mas os dois caem, porém, em níveis diferentes. A insulina, ela cai num nível bem menor, né, no caso, comparado ao glucagon, tá? E aí, pensando, né, ou resumindo, baixo nível calórico da dieta causa uma redução do nível de glicose sanguínea, né, glicose sérica da mãe, da ovelha ou da cabra gestante, e lembrando que essa cabra ou ovelha gestante tem uma demanda maior durante a gestação e principalmente
durante o terço final de gestação. Para quem não sabe, eu nunca discutiu sobre isso, no terço final de gestação é quando existe o grande crescimento ou desenvolvimento fetal. Se tem um grande crescimento, um grande desenvolvimento, a demanda por nutrientes, no caso, nutriente energético, no caso a glicose, para o feto, aumenta ainda mais. Inicialmente, como que o corpo responde? Mobilização de reserva de glicogênio muscular, porém uma reserva que eu chamo de fugaz, ela é limitada, ela é relativamente pequena, e aí logo vai ocorrer a mobilização de gordura, né, a lipólise. Essa rápida mobilização de gordura em grande quantidade vai promover o que? O aumento dos níveis de corpos cetônicos, né? A gente discutiu sobre beta-hidroxibutirato, acetona e o acetoacetato. Então, o que vai acontecer no final do processo? O aumento da quantidade de corpos cetônicos. E aí, pensando, né, nas etiologias ainda, ou na verdade na classificação das etiologias, o livro, né, de clínica, ele divide em 4 tipos, né, 4 etiologias. Toxemia da gestação primária, onde o animal tem uma queda no plano nutricional, geralmente associada a condições de estresse, transporte, mudança de ambiente, onde vai faltar energia para ele. Toxemia da gestação da ovelha gorda, onde a gente observaria um animal com score de condição corporal extremamente alto, um animal obeso, tá? Queda voluntária na ingestão de alimentos, já discuti por que acúmulo de gordura intraabdominal, compressão ruminal. O outro tipo seria a toxemia da gestação por inanição, então a gente foi do 8 para o 80, né? Então, um animal extremamente magro, animal caquético, pensando, por exemplo, em criação extensiva, onde o animal, imagina uma ovelha no terço final de gestação nessa época do ano, tá? Onde a gente não tem umidade adequada, enfim, falta o período adequado, e aí o crescimento e desenvolvimento, né, das forrageiras aí deixa a desejar. Então esse animal passa fome justamente quando ele mais precisa, né, principalmente se ele depende única, exclusivamente da pastagem como alimento. E aí, por último, o quarto tipo seria a toxemia da gestação ou da prenhez secundária. Então, seria o animal que apresenta uma doença concomitante, por exemplo, as duas mais importantes associadas está ali, verminose, podridão dos cascos, né, o footy-root, isso contribuiria para a redução da ingestão de alimento ou um gasto energético maior relacionado aí a essas duas enfermidades. Existem outros livros, outros autores, por exemplo, o professor Ortolani, lá da USP, ele divide em toxemia primária e secundária, né? Então, ele agrega somente em 2 tipos. Eu acho interessante essa classificação do livro de clínica, né, do Radostitz, onde a gente consegue ver claramente, né, de acordo com a situação que está acontecendo com essa ovelha gestante. E aí, pessoal, tudo bem? Estão empolgados desse jeito, né? O macaquinho está quase dormindo ali. Ou vocês estão empolgados aí dessa forma, tá? Então, brincadeiras à parte, né? Só para animar ou acordar vocês, vamos dar andamento aqui. Quanto aos sinais clínicos, o que a gente observa? Primeiro sinal associado à toxemia na ovelha ou na cabra é o animal se separar do rebanho. Na verdade, não é que ele vai se separar, na verdade, ele não acompanha o rebanho, tá? E aí a gente observa, né, animal relutando em se locomover, em se movimentar, anorexia, volumoso e concentrado, depressão, evoluindo, né, para o decúbito de maneira muito rápida, né, de maneira muito aguda mesmo, 24, no máximo 48 horas, esse animal já está em decúbito, com um quadro de depressão, de apatia muito grande, e infelizmente isso só vai evoluindo até o óbito do nosso paciente. E o que mais a gente observa? Tremor, incoordenação, sinais neurológicos, né, associados a alterações ali do córtex cerebral e outras partes do sistema nervoso central, andar em círculo, ranger de dente, e esses sinais neurológicos se devem ao acúmulo de cetonas, né, o corpos cetônicos, e também a hipoglicemia. Eu sempre dou o exemplo, né, provavelmente vocês já viram, já ouviram falar, pô, a pessoa desmaiou, foi ver o que aconteceu com ela, a pessoa não almoçou, a pessoa não tomou café da manhã, enfim, existem pessoas, né, assim como animais, que são mais sensíveis à hipoglicemia. Mas é claro que aqui eu estou falando de uma doença onde a fêmea
está exposta a uma hipoglicemia muito severa. E aí o sistema nervoso central realmente, desculpa o termo, entra em curto-circuito, ele não aguenta manter as funções vitais, por isso que o animal começa a apresentar esse quadro neurológico que vai evoluindo, né, para depressão, para o coma. O animal entra em estado de coma e vai evoluir para o óbito, né, infelizmente. Quanto a esse quadro neurológico, aos sinais relacionados ao sistema nervoso central, a gente precisa analisar, né, a função e a exigência dessa área do sistema nervoso central. Então, se eu tenho uma área, por exemplo, o córtex, por que ele é logo afetado? Porque o córtex tem um metabolismo extremamente acelerado, ele desempenha várias funções no nosso organismo. Então, quanto maior a exigência de glicose dessa área, mais rápido e com maior intensidade a gente vai observar a manifestação dos sinais clínicos. Por exemplo, sinais corticais estão relacionados a essa depressão, o animal que não reage ao meio, a gente poderia chamar isso de semicoma, ou o animal está em estado de coma mesmo, o animal fica surdo, a hipoanorexia, a cegueira vem junto também, ou seja, todos esses sinais estão relacionados à lesão, ou na verdade à hipoglicemia severa na região cortical. Além disso, né, convulsões, o opstótono, quando o animal fica com o olhar para as estrelas, realmente tem uma contração ali na musculatura da nuca, e o animal fica olhando para cima, né, se ele tivesse em estação. Incoordenação, hiperestesia, ou seja, o animal reage de maneira exacerbada a sons e movimentos. Odor de cetona, né, de corpos cetônicos na respiração. E, infelizmente, se nada for feito, vai evoluir para o coma e para o óbito da ovelha, ou da cabra, né? Eu estou falando da ovelha e da cabra, mas a gente precisa pensar também no quê? Na morte dos fetos. Muitas vezes esses fetos, eles morrem antes da ovelha morrer. E muitas vezes a gente vai observar uma leve melhora no quadro clínico. Você fala, pô, mas a ovelha melhorou um pouquinho. O que aconteceu? Os fetos morreram. Por que o feto, ou os fetos morrendo, a ovelha tem uma leve melhora, uma discreta melhora? É porque a drenagem de glicose reduz, tá? Ou, na verdade, cessa essa drenagem extra de glicose. Então, por isso, o animal, momentaneamente ali, ele vai apresentar uma melhora, porque aumenta o nível glicêmico temporariamente, mas, infelizmente, isso depois volta, né, a se exacerbar pelo desbalanço que o animal está apresentando, e aí vai evoluir para o coma e para o óbito da ovelha e da cabra também. Quando o animal está com o feto a termo, pode acontecer o parto, ou você pode induzir o parto, tá? A gente vai ver que seria uma das formas de tratamento, tá? Porém, geralmente, a gente vai observar distocia, né? Que seria um parto difícil, dificuldade ao parto desses animais. Opa, cuidado, pessoal. Uma ovelha, não, né? Eu peguei na internet, isso é chama de porco-ovelha, né? É um suíno da raça Mangalitsa. Só tirando a brincadeira, pessoal, mas só para a gente prestar atenção com os sinais clínicos, né, e lembrar de observar o animal como um todo. Muitas vezes o animal pode estar terço final de gestação, o fenômeno do periparto que a gente fala, né, principalmente os parasitologistas falam, às vezes a ovelha está com uma baita de uma verminose e com toxemia da gestação por conta disso, né, então a gente precisa pensar na causa, no efeito, e tomar cuidado, né, aqui realmente só tirando a analogia ali da foto, só para a gente prestar atenção e não se confundir com os sinais clínicos, ou na verdade pensar em todos os aspectos dos sinais clínicos, englobando o cuidado com todos os órgãos ou sistemas, tá? E não somente, o animal tá com toxemia, vocês vão ver, vamos suplementar a glicose, enfim, a gente precisa pensar também na classificação, tá? Como eu falei, dos tipos de toxemia, é primária, é secundária, devido a uma doença concorrente, concomitante, o animal está magro, o animal está caquético, então a gente precisa prestar atenção e tomar bastante cuidado, né, para não se confundir aí porco por ovelha, né, não gato por lebre aí, mas só uma analogia para a gente prestar atenção. Quanto ao diagnóstico, o animal pode desenvolver hipocalcemia e hipocalemia, principalmente por questão da anorexia, tá, que o animal vai apresentar. O animal vai ter uma acidose metabólica não muito severa, tá, mas vai apresentar acidose. Isso já é o suficiente para causar disfunções no organismo, né, como um todo desse indivíduo.
isso se deve à cetonemia. Então, os corpos cetônicos, eles causam essa acidificação do pH sanguíneo desse indivíduo. O aumento de ureia e creatinina, resultante aí de uma alteração renal que esse animal vai desenvolver também. Essa alteração renal tem relação com os corpos cetônicos circulantes, tem relação também com a desidratação que esse animal vem a desenvolver também. Tomar cuidado com os ácidos graxos livres, né? A gente poderia monitorar isso e servir como um parâmetro para avaliação também, assim como o beta-hidroxibutirato. Lembrando que a gente precisa monitorar fígado, tá? Então, o aumento de enzimas hepáticas, como a AST, FA, GGT, vão servir também como parâmetros se o animal tem uma lesão hepática, uma insuficiência hepática ou não, tá? Devido ao grande acúmulo, né, de ácidos graxos livres que acontece lá no fígado, e monitorar o nível glicêmico também. Por quê? Os animais com toxemia vão desenvolver, praticamente de maneira obrigatória, a hipoglicemia, tá? Nem que seja inicialmente, como está ali no slide, porque o cortisol ele poderia aumentar a glicemia no animal, porém a gente pode pensar também numa hiperglicemia que a gente chama de rebote relacionado à morte dos fetos, tá? Então é importante a gente ficar atento. Teor de cetonas, né, na urina e no sangue. Então na urinálise, através dessas fitas que a gente está vendo aqui na foto do canto superior direito, essas fitas de urinálise, elas avaliam corpos cetônicos, a presença, né, e graduam também a quantidade de corpos cetônicos na urina. E aí acaba sendo interessante porque essa cetonúria, ela está relacionada a uma maior sensibilidade e especificidade ligada aí ao diagnóstico da toxemia. Então tá aí, né, urinálise, então ali o frasquinho com urina, mostrando aqui no canto superior direito, né, então são testes colorimétricos, então você mergulha a fitinha na urina, e aí a linha, né, de avaliação de corpos cetônicos é essa aqui, então aqui tá tudo negativo, aqui uma cruz, e aqui, né, por estar roxinho, a gente avalia como 2 cruzes, se tivesse quase um roxo bem escuro, seriam 3 cruzes. Então, teste simples, rápido, barato, que a gente pode utilizar, pode e deve utilizar para avaliação aí da toxemia. Então, o diagnóstico, ele pode se utilizar de parâmetro clínico, sinais clínicos que a gente acabou de discutir, e resultados laboratoriais, né? Não vou tirar ali o hemograma, neutrofilia, granulações tóxicas, linfocitopenia, eu vou mais realmente ali para o pH urinário, pH ácido, devido à quantidade, né, de corpos cetônicos. Corpos cetônicos em grande concentração na urina, cetonúria, que eu estava discutindo aqui com vocês. A hipoglicemia também é um parâmetro que a gente pode utilizar. E aumento, né, de AST, FA e GGT, como enzimas hepáticas, denotando ali uma lesão hepática, ou uma degeneração, insuficiência hepática, como preferirem, e assim como o beta-hidroxibutirato alto, ilustrando, né, a elevação dos corpos cetônicos nesse indivíduo. Como o princípio do tratamento, a gente deve pensar nesses 3 princípios: o combate à hipoglicemia. Como que eu vou fazer isso? Administrando glicose, precursor de glicose. Diminuindo a drenagem de glicose, através do quê? Cesariana. Ficou faltando ali, né? A gente poderia também pensar na indução do parto. O grande problema da indução do parto, como medida de tratamento, é que geralmente eu vou induzir o parto, ele vai demorar cerca de 48 ou geralmente 72 horas para efetivamente o parto acontecer. E muitas vezes o animal não tem 2 a 3 dias, né, para a gente ficar lá esperando que o parto aconteça. Então, por isso, a cesariana, né, geralmente ela é preconizada logo de início. Redução da cetogênese, então eu poderia utilizar a insulina, né, a aplicação da insulina, lembrando que geralmente a insulina ela vai estar em baixos níveis, então não adianta eu administrar glicose para combater hipoglicemia, mas esse animal não tem insulina para aproveitar, né, e absorver essa glicose, tá, por parte dos tecidos. Então, a gente pensa nesses 3 aspectos. Lembrando que o tratamento é imediato, tá? Remover os fetos, cesariana, indução do parto. Coloquei ali um cifrão, né, principalmente relacionado à cesariana, mas enfim, se você não opta pela resolução do problema e, no caso, retirar os fetos
de certo modo, é resolver o problema, porque a gente reduz ou remove, né, o ponto de dreno, o principal ponto de drenagem da glicose, tá? É claro que pode sair um pouquinho caro, mas a gente precisa colocar na balança o que a gente quer. Reposição de glicose, tá? Vai diminuir a produção de corpos cetônicos. Administração de insulina está aqui, tomar cuidado, né, com a hipoglicemia de rebote. Então, às vezes, faz a glicose, faz a insulina, se eu não tenho um controle, um acompanhamento glicêmico, muitas vezes, né, essa insulina, ela atua ali, reduzindo a glicemia novamente, e aí essa hipoglicemia de rebote pode ser tão deletéria quanto a hipoglicemia que estava acontecendo anteriormente. Geralmente a gente faz um bolus, né, de glicose para elevar imediatamente o nível glicêmico e vai fazendo a administração mais lenta de glicose a 5% para manter o nível glicêmico alto, porque senão pode acontecer o que eu comentei anteriormente, essa hipoglicemia de rebote. O corticoide, no caso a aplicação de dexametasona ali é interessante, está ali pouco efetivo. Por quê? Na verdade, talvez o termo esteja comprometendo a utilização, né, desse medicamento, mas ele é pouco efetivo porque ele demora a fazer efeito. Porém, se é um animal que eu estou fazendo cesariana, estou fazendo a fluidoterapia com glicose, eu devo pensar seriamente na aplicação do corticoide, porque o corticoide vai demorar aí cerca de 24 horas a ter o efeito, né, na glicemia. Mas se eu removi a drenagem de glicose e, ao mesmo tempo, eu estou fornecendo glicose, né, intravenosa para esse animal, então, 24 horas depois da aplicação, ele vai ter o seu efeito. O termo ali pouco efetivo estaria relacionado ao quê? A uma melhora imediata, tá? Mas pensando no acompanhamento, é um medicamento interessante para utilizar. Propileno glicol, ele serve como um precursor da glicose, ele é fornecido, tá ali via oral, né, absorvido, enfim, lá no fígado, ele vai entrar no ciclo de Krebs para a produção de glicose e, consequentemente, reduzindo a produção de corpos cetônicos. Lembrar de tratar também uma possível hipocalcemia, ali a administração de cálcio concomitante, que muitas vezes a gente fica focado, né, na toxemia e esquece que o animal pode ter uma hipoglicemia associada concomitante. Então é importante a gente lembrar, né, desse fornecimento de cálcio também. Pensando na anorexia, preciso estimular os movimentos ruminais. Geralmente a gente faz isso realizando uma transformação, administrando vitaminas do complexo B que estimulam o apetite, né, principalmente a vitamina B12. Na verdade, a vitamina B12 ela acaba sendo quase que um coringa aqui nesse tratamento, porque vai estimular o apetite. A vitamina B12 participa lá no ciclo de Krebs, no metabolismo hepático para a produção de glicose e energia no final do processo. Então, essa vitamina B12 ela deve ser utilizada também. E aí, reposição na hidroeletrolítica, tomar cuidado com o animal desidratado, correção de equilíbrio ácido-base, nem sempre é possível fazer, mas faz esse acompanhamento, faz a hidratação, suplementação com eletrólito, no caso, cálcio é super importante, potássio também, né, eu disse anteriormente que esse animal vai apresentar, possivelmente, uma hipocalemia também. Na necrópsia, né, tá ali fígado pálido, edemaciado, uma degeneração gordurosa, ou esteatose hepática, né, como preferirem. Então tá ali bordos arredondados, né, pela degeneração. Foto do professor da Federal do Rio Grande do Sul, né, o David Driemeyer. Tá ali o fígado extremamente pálido, bordos arredondados. Tá aí, né, a palidez hepática. Ainda na necrópsia, o que é isso? O útero. A gente está vendo placentomas, tá? O animal gestante, muitas vezes. E aí, outra foto, né, muito bonita do professor David Driemeyer, que a gente observa, gestação gemelar, olha o fígado pálido. O que essa pobre coitada morreu? Toxemia da gestação, tá? Então, são fatores aí para a gente pensar, né, tomar uma decisão. Ah, mas eu vou fazer a cesárea, eu induzi o parto, o feto não está a termo, ou está a termo, enfim, muitas vezes é uma escolha, uma decisão ingrata, né, que a gente tem que tomar. Ah, o feto não está a termo, eu vou fazer cesárea, o feto vai morrer, ou os fetos, né, irão morrer, mas aí você dá uma chance para a ovelha, enfim, realmente você fica andando no fio da navalha, você não sabe para que lado você corre.
Como diagnóstico diferencial, hipocalcemia, que geralmente ela está acontecendo de modo concomitante. A listeriose, né, que é uma doença neurológica causada pela Listeria monocytogenes, que causa, né, um quadro neurológico. Abscesso cerebral, raiva, a cenurose causada ali pelo equinococcus granulosos, seria o cisto hidático acontecendo, que também, né, pode acontecer a cenurose acometendo o sistema nervoso central desse animal. Basicamente, são afecções que cursam, né, com quadro, com sintomatologia nervosa. Como prevenção, o bom manejo nutricional é muito importante, redução de fator estressante, transporte, parasitismo, né, que já seria uma doença concomitante, manejos próximo ao parto, vermifugação, enfim, separação de lotes, isso deve ser feito anteriormente. Nos últimos 2 meses, né, tá ali, o cordeiro, ele cresce cerca de 70% do seu peso, seu tamanho corporal. Então, o que eu estou destacando aqui? O terço final de gestação, a gente tem um grande crescimento fetal. É uma fase super crítica, principalmente quando a gente fala aí em balanço energético para essa ovelha. Tomar cuidado com o animal obeso, tá? A ovelha gorda tem uma densidade, precisa, né, de uma densidade energética maior, e aí ela tem muitas vezes uma limitação mecânica física do rumen, então a gente precisa tomar cuidado. O ultrassom, ele é super válido para o acompanhamento, né, das gestações gemelares. Então, ovelhas e cabras que têm uma gestação gemelar, realmente a gente pode separar num lote, ou realmente a gente fica com a orelha em pé ali, para fazer um acompanhamento mais íntimo, né, mais próximo desse animal, ou desses animais, no caso. E monitorar, às vezes, né, pode ser necessário monitorar o valor de beta-hidroxibutirato, assim como cetonúria, tá, para ver realmente se os animais estão correndo risco ou não. Valores acima de 0,7 ou 0,8, né, alguns autores trazem esses valores, já é realmente um valor para você ficar com a orelha em pé, prestar atenção que os animais podem estar beirando, ou podem estar, né, em balanço energético negativo, podem estar beirando a toxemia da gestação. Aqui, foto de ultrassom, que a gente observa gestação gemelar, um feto está aqui, outro feto aqui em cima, né, aqui a membrana amniótica, então, realmente é uma ovelha que a gente precisa fazer um acompanhamento clínico mais íntimo para evitar que aconteça a toxemia. Então, como considerações finais, pessoal, um ponto para a gente pensar e trabalhar em cima disso é o diagnóstico precoce. Exatamente, claro, a prevenção, né, como eu acabei de citar, mas quando o problema aconteceu ali, a gente precisa detectar o problema o mais cedo e o mais rápido possível, que aí a chance de salvar a ovelha e salvar os fetos aumentam bastante. E pensar na cesariana, né, já que o animal está apresentando o problema, a gente precisa retirar a drenagem de glicose, que é um dos pontos mais importantes no tratamento. Assim como, claro, fornecimento de glicose, insulina, vitamina B12 e assim por diante. Mas muitas vezes é uma decisão ingrata, né? Quando tem a anotação do dia da cobertura, ótimo, você consegue saber a idade gestacional ali, o período gestacional. Quando não tem um acompanhamento, realmente você fica ali no escuro. E você pode realizar cesariana, retirar os fetos, não estão a termos, infelizmente, vem a óbito, mas aí você dá uma chance, pelo menos, para salvar a ovelha, tá? Se não fizer nada, vai perder todo mundo, então isso que a gente tem que pensar também. Pessoal, então, finalizando aqui, gostaria de agradecer novamente, né, no Nutran, a Fernanda, né, que entrou em contato comigo, e no Nutran, principalmente aí sobre coordenação da professora Nádia, agradecer aí todo o apoio e o convite, né, para a gente estar discutindo, conversando sobre toxemia nesse final de tarde, início de noite. Gostaria de agradecer também a minha esposa, né, minha família. Na verdade, minha esposa, ela ficou autorizando o pessoal a entrar ali, porque eu vou estaria, né, com a apresentação aberta. Então, ela acabou a aula dela ali também, professora de reprodução no Unilavras, e está dando esse auxílio aí para a gente também. E gostaria de pedir, né, pessoal, se inscrever ali, tem um canal no YouTube, esse período de pandemia, claro, né, tem todos os aspectos negativos, mas, enfim, um aspecto positivo que a gente está
migrando efetivamente aí para a era digital. Tem um canal do YouTube, eu estou colocando as videoaulas, né? Tem alguns alunos aí que com certeza acompanharam ou deveriam estar acompanhando as aulas ali que eu coloco no campus virtual, com link no YouTube, então se inscreve ali no canal. Tem meu e-mail aqui também, caso tenha alguma dúvida, questionamento, estou à disposição. E eu tenho Instagram também, tá ali, né, o Seitoma tudo junto, segue que a gente vai discutindo também uma via, um canal de comunicação, tá bom? Então, obrigado a todos aí pela paciência aí de estar assistindo. Eu estou aberto aí a questionamentos, dúvidas, né, que eu souber, eu estou à disposição. Professor, muito obrigada pela palestra, foi excelente. Eu tenho uma dúvida, professor. Até na aula o senhor citou o uso de propileno glicol na gestação. Eu queria saber como que a gente pode utilizar ele para prevenção. Geralmente, o propileno glicol ele poderia ser fornecido de 10 a 15 dias antes do parto, de modo preventivo. Então, você vai lá todo dia, se eu não me engano, você fornece de 60 até 120 ml, dependendo do tamanho do animal, fornece via oral para o animal. Então, você teria, né, nesse finalzinho da gestação, claro, tem um animal ou um lote de animais que eu sei que eu estou pecando em algum aspecto nutricional. Eu já poderia fornecer para esses animais, ou corrigir a dieta, claro, também. Mas de modo aí profilático, né, vamos pensar em um indivíduo, eu forneço para esse animal, todo dia, via oral, o propileno glicol. Depende do animal, varia de 60 até 120 ml, então pego o animal, forneço na boca ali mesmo esse volume, então auxiliaria na prevenção da toxemia. Porque eu vou causar um incremento, né, da concentração de glicose sanguínea, e consequentemente eu diminuo a lipólise, diminuo a concentração dos corpos cetônicos também. Certo, muito obrigada. Professor, Pois não, Letícia? eu fiquei com uma dúvida. Na sua opinião, assim, na maioria dos casos, né, igual o senhor comentou aí na apresentação, que já pega um animal assim, que ele está numa situação que já está muito ruim, você tem que optar, né, por fazer aí uma cesárea. Se eu utilizar o propileno glicol, o senhor acha que eu consigo ainda recuperar esse animal nessa situação que ele já está assim muito ruim? Ou você acha que era preferível optar pela cesárea? Então, Letícia, boa pergunta, excelente pergunta. Na verdade, Letícia, a gente tem, infelizmente, toxemente tem uma taxa de mortalidade muito elevada. Propileno glicol sozinho não vai ter bom resultado. E se eu fornecer glicose intravenosa, também sozinha não tem bom resultado. Então, a gente precisa trabalhar naqueles 3 aspectos: diminuir drenagem de glicose, diminuir cetogênese, e no caso, a cesariana, ela meio que, muitas vezes, o que eu acompanhei, na verdade, na residência, eu tive a oportunidade de acompanhar vários casos de toxemia. Muitas vezes as pessoas ficam hesitantes em fazer cesárea. Por quê? Não sabe se o feto está a termo, condição da ovelha ali em si, da cabra, é muito ruim, mas na verdade, se você não faz a cesárea e faz esse suporte com propileno, com glicose, muitas vezes até mesmo com insulina, vitamina B12, corticoide, você não consegue salvar a ovelha. Na verdade, o prognóstico, ele já é muito ruim para o animal. E se você não trabalha naqueles aspectos que eu comentei, você vai ter problema, tá? E aí, no caso, o grande problema é que a enfermidade, ela vai avançando até o coma, e aí a ovelha já está, infelizmente, liberando, né, o óbito. Então, acho que precisa trabalhar em todos os aspectos. Por exemplo, já acompanhei ovelha que tinha um quadro leve de toxemia, até a gente induziu o parto, tá? A gente esperou ali, geralmente, com 72 horas, né, ou bem próximo de 72 horas, ocorre o desencadeamento do parto. A indução a gente faz com corticoide, então uma alta dose de corticoide, depois, geralmente, do terceiro dia, né, de 72 horas, a gente observa o desencadeamento do parto. Nesse animal, a gente foi fazendo um acompanhamento, mas ele tinha sinais iniciais muito leves,
ele tinha uma cetonúria leve, tinha sinais, na verdade não tinha sinais neurológicos, mas tinha uma apatia que nos fez desconfiar da toxemia. Então, a gente precisa avaliar o quadro também. Porque, por exemplo, você pega um animal com sinal neurológico, o animal não acompanha o rebanho, o animal está extremamente apático. Você olha lá, muitas vezes, você olha para a ovelha, a sensação que dá é que você está vendo um morto-vivo. O animal está lá em pé, tudo, mas não está quase que interagindo com o meio ambiente, está só lá em pé, olho aberto, muitas vezes pode estar até mesmo cego pela alteração cortical. Enfim, nesses casos, se você não age de maneira bem agressiva que eu falo, fazendo tudo que você pode, né, na medida também das suas limitações de lugar, de material, de medicamento, a chance de salvar esse animal é muito pequena, porque a doença vai progredindo, vai evoluindo. Aí você fala, pô, mas o problema não é a hipoglicemia? Inicialmente é a hipoglicemia, mas depois o que acontece? Você vai ter um quadro de lipólise muito grande, muito acentuada, liberação de corpos cetônicos, e aí você passa a ter um dano cerebral pela hipoglicemia, tá? O exemplo que eu dei ali foi o que? A pessoa desmaiando. Pô, a hipoglicemia, ela chega, vou te dar o termo aqui, né, vulgar, desligar o sistema nervoso central. Falta energia, o neurônio não funciona, tá? Então, imagine isso acontecendo num nível muito maior, uma hipoglicemia mais severa, e lembrando, por um tempo maior também, associado à própria ação tóxica dos corpos cetônicos. Eles exercem um papel tóxico no sistema nervoso central. Então, por isso que a gente precisa atuar de maneira bem rápida, né, e agressiva. Senão, infelizmente, vai evoluindo. Ah, mas eu aumentei o nível glicêmico. Legal, mas o dano cerebral já aconteceu, e essa toxemia, né, o termo toxemia da gestação vem o quê? Dos corpos cetônicos serem tóxicos para o sistema nervoso central da ovelha e da cabra. Show. Obrigada. Beleza, qualquer coisa é só falar aí de novo, Letícia. Tá, joia. Professor, aqui tem umas perguntas aqui no chat. A Juliana está perguntando, a toxemia ocorre apenas em ovelhas ou em cabras? Ou atinge também vacas? Na verdade, são doenças metabólicas. A gente tem um complexo ali, vou chamar assim, complexo da cetose, tá? A cetose ou a cetonemia geralmente é um termo utilizado nas vacas, nos bovinos. Nos bovinos, essa doença se manifesta após o parto, porque a grande demanda energética, principalmente de raças especializadas a produzir leite, né, em grande quantidade, holandês, Jersey, girolando também, então a produção de leite demanda muita energia. Então esse balanço energético na vaca acontece em maior grau no pós-parto, tá? Então, na vaca, a gente chama geralmente cetose e está relacionado ao pós-parto. Falando da toxemia da gestação, a gente pensa, né, nas ovelhas e nas cabras. E isso está associado ao pré-parto, pela demanda de energia que os fetos causam para a ovelha e para a cabra gestante. Tinha mais alguma coisa na pergunta que eu não respondi? Não, era isso mesmo. Eu perguntava se ocorria apenas em ovelhas e cabras ou atingia também as vacas. E aí tem mais uma aqui. Fernanda, só para complementar, desculpa te interromper, entre ovelhas e cabras, as ovelhas elas são mais sensíveis, tá? Mas as cabras também podem apresentar toxemia, né? Até na época da residência, eu atendi várias ovelhas, mas a gente atendeu até um surto, né, de toxemia em cabras, em caprinos, tá? Um capril ali que estava com um problema, eu não lembro se faltou, estava faltando orçamento, enfim, eles pararam de fornecer alimento energético, uma densidade energética alta, e as cabras começaram a apresentar toxemia. Então, em relação à sensibilidade, a chance maior, né, você vê a toxemia acontecendo numa ovelha comparado às cabras. Certinho. A Juliana agradeceu a resposta, professor. Não, por nada, estou à disposição. A Laira fez uma outra pergunta. Em casos de lesão neurológica, pode haver recuperação do animal, se feito o tratamento ou a cesárea a tempo? Pode. Só que o grande problema, quando você tem um animal com toxemia da gestação, com sintomatologia nervosa, significa que a doença já está avançando, e no caso avançou
relativamente bastante. Mas mesmo assim, se você tiver um tratamento adequado, né, trabalhar em todos os pilares ali do tratamento, fez a cesariana, fez todo o aporte, é possível ainda salvar o animal, tá? Mas existem casos, principalmente, né, pensando em animal de produção, o proprietário demora a levar para o hospital ou chamar o veterinário, no caso aí vocês, então muitas vezes já pega aquele animal, já está mais de um dia em decúbito, totalmente prostrado, apático. Infelizmente, né, aí nesses animais você faz a cesárea tentando salvar os cordeiros ou os cabritos, dependendo da espécie. Porque a chance de salvar aquele animal, que já está lá em coma ou em semicoma, é muito pequeno. Então, depende muito do estágio que você pega e está atendendo o animal. Tá? O ideal seria o quê? O proprietário viu uma alteração pequena ali, já chamou você. Mesmo com sintomatologia nervosa inicial, você ainda tem uma chance, na verdade, suas chances são um pouquinho maiores, né, comparado a esses animais aí que já tem cegueira, estão em decúbito, em semicoma ou em coma. E outro ponto também, né, que a doença evolui rápido, tá? Muitas vezes, de manhã, ou quando a pessoa acorda, né, pela manhã, o animal está afastado do rebanho. Quando vai ver, no início da tarde ou no final da tarde, o animal já está em decúbito, enfim, evoluindo, a doença evolui bem rápido. Professor, eu tenho uma... Bom, tem mais algum questionamento aí dos estudantes? No chat não, Nádia, eu tenho uma. Sobre o uso de proteína bovina. Eu uso ela como um tratamento ou eu posso usar ela também como uma forma de profilaxia? Não, aí a somatotropina você utiliza como tratamento. O ponto importante de utilizar a somatotropina seria em reduzir a cetogênese. Mas lembrando que você precisa dar um suporte para o animal, primeiro nutricional, tá? Ver se o animal está comendo, mas enfim, se estiver comendo, um suporte nutricional adequado, e principalmente glicose ou precursor de glicose, tá? Que você vai aumentar o metabolismo, diminuindo cetogênese, mas você aumenta o metabolismo desse animal. Então, o gasto energético aumenta. Lembrando, né, que o ideal seria fazer os outros tópicos, né, os outros pilares do tratamento também, tá? O que, sendo bem sincero e realista aqui, um fator só no tratamento você não vai salvar a ovelha. A gente precisa trabalhar todos aqueles fatores do tratamento. Faz a cesárea, faz a glicose, utiliza insulina. A insulina talvez seja talvez pelo acesso, né, mais difícil, seria o parâmetro que a gente poderia, né, deixar um pouquinho de lado, mas faz o corticoide, faz a vitamina B12, enfim, você vai trabalhando, se cercando por todos os lados. Fazer uma única coisa, o problema é a hipoglicemia, vou fazer glicose, você não vai salvar a ovelha, tá? Então, a gente precisa pensar em todos os aspectos, se cercar por todos os lados. Tá certo. Obrigada, professor. Não por nada. Ô, professor Hugo, eu gostaria de fazer uma pergunta também. Porque, assim, para a vaca de leite, existe a recomendação do uso de niacina como uma vitamina aí para ajudar a prevenir, no caso, a cetose, né? Por sua ação no fígado, na metabolização ali dos ácidos graxos. Existe essa recomendação para ovelhas também ou não? Professora Nádia, o que eu vi, na verdade, eu não tenho experiência com utilização. Tem alguns trabalhos que eles, mais de revisão, não trabalho com pesquisa, enfim, que eles acabam extrapolando isso da vaca de leite para a ovelha, tá? Eu, sinceramente, eu não tenho experiência com a utilização de niacina. Eles comentam também de metionina, né, os 2 aminoácidos que poderiam auxiliar na redução da cetogênese, enfim. Mas em pequenos ruminantes, eu, sinceramente, não tenho experiência. Eu nunca vi alguém utilizando ou até mesmo testando, né, em experimentos esses aminoácidos para reduzir cetogênese. Então, o que eu vejo é mais extrapolação dos bovinos, tá? De vaca de leite, no caso, né? Mas para pequeno ruminante, eu nunca vi nada associado, eu também nunca utilizei, e não vi trabalhos, né? Testando a comprovação da niacina
com esse fundamento, né, de reduzir a cetogênese. Sim. Certo? Minha internet travou aqui. Sim, professor? Oi, não escuta. Minha internet deu uma travadinha aqui. Ah, desculpa. A minha internet travou aqui no final. Você não escutou? Mas eu consegui ouvir, escutei, consegui ouvir a sua resposta, assim. Então, foi uma curiosidade que eu tive aqui, mas o senhor respondeu aí, tá bom? Obrigada. Tá bom. E uma outra dúvida, que aí, o que acontece? Eu já vi produtor fazer, e sempre questionei, né, a questão assim, a ovelha está prenha e está muito gorda, está obesa. Aí o produtor vai lá e retira a ração para tentar emagrecer a ovelha, você coloca a ovelha de dieta, né? Na fase final aí da gestação. O que o senhor pensa dessa prática? Você acha que seria indicado, contraindicado? Eu acho que, Nádia, a gente tem dois problemas, né? O animal obeso e a restrição alimentar, né? Eu acho que a gente tem que pisar em ovos, literalmente, porque se não tiver toxemia por um, vai ter por outro motivo, mas o que eu recomendaria seria o acompanhamento mais próximo, né, possível desse animal. Talvez, né, ou com certeza, Certo. o melhor período para corrigir score, né, de ovelha com certeza não é o terço final de gestação, principalmente pela demanda, mas enfim, eu acho que aí vale a pena acompanhar de perto. Precisa ver em relação à dieta, né, o quanto de energia está suprindo para esse animal, diminuir volume, mas adensar, ao mesmo tempo atender o requerimento nutricional para não causar uma hipoglicemia. Realmente aí, Nádia, eu não sei te responder, mas o que eu saberia o que eu faria, né, é acompanhar esses animais de perto. Eu acho. Sim, é porque eu já vi, né, pessoal fazer isso, mas eu sempre questionei, eu acho que não é uma prática adequada, né? Exatamente pelo que você explicou aí. Uhum. Mas tudo bem. Professor, Nádia, muito obrigada por sua palestra. Não sei se o pessoal ainda tem mais dúvida. Oi, Letícia. Nesse caso que você comentou aí do produtor, Letícia. mas aí tirando total alimentação ou fazendo assim um ajuste da quantidade oferecida? Não. Reduzindo um pouco o concentrado, alterando proporção de forragem concentrado. Ah, tá, porque eu já vi fazer Só que você tem que pensar que essa quando o animal está em pós-parto, e, por exemplo, entra num anestro muito prolongado, que o animal está muito gordo, aí eu já vi fazer isso, fazer esse ajuste de quantidade, né? Mas não nesse caso aí. Mas o problema da da ovelha gestante está num período em que a exigência nutricional dela é muito alta, né? Então, de repente, você vai reduzir a dieta para tentar solucionar ou prevenir uma possível toxemia da prenhez e acaba causando um outro problema. É isso que o professor está colocando aí para a gente. Joia. Entendeu? Entendi. Certo, professor? Certinho. Concordo. Complicado, né? Uma situação complicada aí por vários fatores, né? Obesidade, restrição alimentar. Você não sabe para onde você corre, né? Ok. Pensar para onde corre. Na verdade, já foi feito errado antes, né? Porque não deveria ter chegado obesa no terço final de gestação. Exato. Mais alguma dúvida, gente? Não? Bom, professor, então eu gostaria aqui, em nome do grupo, de te agradecer, né, muitíssimo a sua disponibilidade, a sua boa vontade de estar aqui com a gente, ministrando essa palestra aqui no período da pandemia. Essas lives estão sendo muito enriquecedoras para a gente. Como o senhor falou, tudo tem seu lado bom, né? Ao mesmo tempo que nós estamos confinados em casa, meio que presos, sem poder sair, a gente está conseguindo fazer um aperfeiçoamento aí do grupo como um todo e convidar várias pessoas da instituição e de fora da instituição para fazer palestras para a gente, e isso tem sido um lado muito positivo. E bom que nós estamos podendo contar com a contribuição e o apoio de vários professores e pesquisadores.
Então, muitíssimo obrigada mesmo. Não, imagina, Nádia, eu que agradeço aí, prazer enorme aí estar contribuindo, né? Obrigado pelo Nutran. Fernanda entrou em contato aí, sempre deu o apoio necessário aí. Parabéns pelo trabalho aí de vocês, pelo grupo. Então, qualquer coisa precisar, eu estou à disposição mesmo. Eu que tenho que agradecer aí a oportunidade.